Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Alguns pensamentos escolhidos do Santo Cura d'Ars. A instrução cristã antes de tudo. Meus filhos, não é pouca coisa a palavra de Deus. As primeiras palavras de nosso Senhor a seus apóstolos foram estas: ide instruir. Para nos fazer ver que a instrução passa à frente de tudo. Que é que nos tem feito conhecer a nossa religião? São as instruções que temos ouvido. Que é que nos dá o horror do pecado? Nos faz perceber a beleza da virtude. Nos inspira o desejo do céu. As instruções. Que é que faz conhecer aos pais e às mães os deveres que têm a cumprir para com os filhos, aos filhos os deveres que têm a cumprir para com os pais. As instruções. Meus filhos, por que se costuma ser tão cego e tão ignorante? Por que não se faz caso da palavra de Deus? Com uma pessoa instruída, há sempre recurso. Ao passo que uma pessoa que não é instruída da sua religião é como um doente em agonia que não tem mais conhecimento. Ela não conhece nem a maldade do pecado, nem a beleza da sua alma, nem o preço da virtude. Arrasta-se de pecado em pecado. Meus filhos, penso muitas vezes que o maior número dos cristãos que se condenam, condenam-se por falta de instrução. A única coisa necessária. Há muitos cristãos, meus filhos, que nem sequer sabem por que aqui estão no mundo. Porque foi, ó meu Deus, que me pusestes no mundo para te salvar. E por que me quereis salvar? Porque te amo. Como é belo, como é grande conhecer, amar e servir a Deus. Só isto temos a fazer neste mundo. Tudo o que fazemos fora disto é tempo perdido. É preciso só agir por Deus, pôr as nossas obras nas mãos dele. Devemos dizer quando acordamos: quero trabalhar hoje para vós, ó meu Deus. Submeter-me-ei a tudo quanto me enviardes, como vindo de vós. Ofereço-me em sacrifício. Mas, meu Deus, eu não posso nada sem vós, ajudai-me.
Oh! Como no momento da morte havemos de lastimar o tempo que houvermos dado aos prazeres, às conversas inúteis, ao descanso, em vez de o termos empregado na mortificação, na oração, nas boas obras, em pensarmos na nossa miséria, em chorarmos os nossos pecados. Então é que veremos nada havermos feito para o céu. Ó meus filhos, como é triste! 3/4 dos cristãos só trabalham em satisfazer esse cadáver que vai em breve apodrecer na terra, ao passo que não pensam na sua pobre alma, que deve ser eternamente feliz ou desgraçada. Carecem de espírito e de bom senso, isto faz tremer. Vede, meus filhos, é preciso refletir que nós temos uma alma a salvar e uma eternidade que nos espera. O mundo, as riquezas, os prazeres, as honras passarão, o céu e o inferno nunca passarão. Tenhamos, pois, cuidado. Os santos, nem todos começaram bem, mas todos acabaram bem. Nós começamos mal, e acabemos bem, e nos iremos juntar a eles um dia no céu. Como é doce servir a Deus! As pessoas do mundo dizem que é demasiado difícil fazer a própria salvação. Nada é, entretanto, mais fácil: observar os mandamentos de Deus e da Igreja, e evitar os 7 pecados capitais, ou então, se quiserdes, fazer o bem e evitar o mal. É só isso. Os bons cristãos que trabalham em salvar a sua alma, estão sempre felizes e contentes, gozam antecipadamente da felicidade do céu, serão felizes durante toda a eternidade. Ao passo que os maus cristãos que se condenam são sempre para lastimar, murmuram, são tristes, e serão durante toda a eternidade. Um bom cristão, um avaro do céu, faz pouquíssimo caso dos bens da terra, pensa só em embelezar sua alma, em acumular aquilo que o deve contentar sempre, aquilo que deve sempre durar. Vede os reis, os imperadores, os grandes da terra, são bem ricos, estão, porém, contentes. Se amam o bom Deus, sim, mas ao contrário, não estão contentes. Eu de mim acho que não há nada tanto para lastimar como os ricos, quando não amam o bom Deus. Ide pelo mundo, de reino em reino, de riqueza em riqueza, de prazer em prazer, não achareis a vossa felicidade. A terra inteira não pôde contentar uma alma imortal, da mesma sorte que uma pitada de farinha, na boca de um faminto, não pôde saciá-lo. O mundo presente e o mundo futuro. O mundo passa, e nós passamos com ele. Os reis, os imperadores, tudo se vai. Abismamo-nos na eternidade, de onde não voltamos mais. Trata-se só de uma coisa: salvar a nossa pobre alma. Os santos não eram apegados aos bens da terra, só pensavam nos do céu. A gente do mundo, ao contrário, só pensa no tempo presente. Deve-se fazer como os reis. Quando vão ser destronados, mandam na frente os seus tesouros. Esses tesouros esperam por eles. Assim, também, um bom cristão manda todas as suas boas obras para a porta do céu. O bom Deus nos pôs na terra para ver como nós nos comportaríamos nela, e se o amaríamos,
mas ninguém fica na terra. Se refletíssemos nisto, elevaríamos incessantemente os nossos olhares para o céu, nossa verdadeira pátria. Mas nós nos deixamos levar para cá e para lá pelo mundo, pelas riquezas, pelos gozos. Vede os santos, como eram desapegados do mundo e da matéria. Como olhavam tudo isso com desprezo. Um religioso, tendo perdido os pais, ficava dono de grandes bens. Quando lhe noticiaram isso, disse ele: quanto tempo há que meus pais morreram? 3 semanas, responderam-lhe. Dizei-me se uma pessoa que morreu pode herdar? Não, certamente. Pois bem, eu não posso herdar dos que morreram há 3 semanas, eu que morri há 20 anos. A terra é uma ponte para passar a água, serve só para sustentar-nos os pés. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, já que dizemos todos os dias: Pai nosso, que estás no céu. Há, portanto, que aguardar a nossa recompensa quando estivermos em nossa casa, na casa paterna. Excelência da fé. Os que não têm fé têm a alma bem mais cega do que os que não têm olhos. Nós estamos neste mundo como um nevoeiro, mas a fé é o vento que dissipa esse nevoeiro e que faz luzir sobre a nossa alma um belo sol. Vede, entre os protestantes, como tudo é triste e frio. É um longo inverno. Entre nós, tudo é alegre, jocundo e consolador. Deixemos falar a gente do mundo. Aí, como haveriam eles de ver? São cegos. Fizesse hoje nosso Senhor Jesus Cristo todos os milagres que fez na Judéia, e eles não creriam neles. Quando dizemos, meu Deus, eu creio firmemente, isto é, sem a menor dúvida, sem a menor hesitação. Oh! Se nós nos compenetrássemos destas palavras, creio firmemente que estas presente em toda parte, que me vedes, que estou debaixo dos vossos olhos, que um dia vos verei claramente eu mesmo, que gozarei de todos os bens que me haveis prometido. Meu Deus, espero que me recompensareis de tudo o que eu tiver feito para vos agradar. Meu Deus, eu vos amo. Tenho um coração para vos amar. Oh, como este ato de fé, que também é um ato de amor, bastaria para tudo.
Como nos anima o pensamento do céu. Um mau cristão não pôde compreender esta bela esperança do céu, que consola e anima um bom cristão. Tudo o que faz a felicidade dos santos parece-lhe duro, incômodo. Vede, meus filhos, estes pensamentos consoladores, com quem estaremos nós no céu? Com Deus, que é nosso Pai, com Jesus Cristo, que é nosso irmão, com a Santíssima Virgem, que é nossa mãe, com os santos, que são nossos amigos. Se compreendêssemos bem a nossa aventura, poderíamos quase dizer que somos mais felizes que os santos no céu. Eles vivem das suas rendas, não podem ganhar nada mais, ao passo que nós podemos a cada instante aumentar o nosso tesouro. Não se deve, pois, considerar o trabalho, porém a recompensa. Um negociante não encara o trabalho que tem no seu comércio, porém o ganho que retira dele. Que são 20 anos, 30 anos, comparados com a eternidade. No mundo, escondem o céu e o inferno. O céu, porque se lhe conhecêssemos a beleza, quereríamos ir para ele a todo custo, bem que deixaríamos o mundo tranquilo. O inferno, porque se lhe conhecêssemos os tormentos, quereríamos evitá-lo a todo transe. Se um príncipe, um imperador, fizesse comparecer perante-se um súdito seu e lhe dissesse: quero fazer a vossa felicidade, fica comigo, frui de todos os meus bens, cuida, porém, de não me desagradar, em tudo que for justo. Que cuidado, que ardor não poria esse súdito em satisfazer o seu príncipe. Pois bem, Deus nos faz os mesmos convites. E nós não nos preocupamos com a sua amizade, nenhum caso fazemos das suas promessas. Como a pena. Que felicidade para os justos quando, no fim do mundo, a alma embalsamada dos perfumes do céu vier buscar o seu corpo para gozar de Deus durante toda a eternidade. Então os nossos corpos sairão da terra como o linho que passou pela barrela. Os corpos dos justos brilharão no céu como belos diamantes, como globos luminosos. Um lance de olhos ao inferno. Deus dirá aos réprobos: ide, malditos. Malditos de Deus. Ah, que horrível desgraça! Compreendeis, meus filhos, malditos de Deus. De Deus que só sabe abençoar. Malditos de Deus, que é todo amor. Malditos de Deus, que é a própria bondade. Malditos sem remissão. Malditos para sempre.
malditos de Deus. Quando nós nos cansarmos dos nossos exercícios de piedade e a conversação com Deus nos aborrecer, vamos à porta do inferno, vejamos aqueles pobres condenados que não podem mais amar o bom Deus. Se um condenado pudesse dizer uma vez só, meu Deus, eu vos amo, não haveria mais inferno para ele. Mas, aí, essa pobre alma perdeu o poder de amar que havia recebido, e de que se não soube servir. O coração se lhe secou como a uva quando passou no lagar. Não mais felicidade nessa alma, não mais paz, já que não há mais amor. Os condenados serão envolvidos pela cólera de Deus, como peixe na água. Por um instante de prazer, uma eternidade de suplícios. Meus filhos, nós temos medo da morte. Bem, eu creio. É o pecado que nos faz ter medo da morte, é o pecado que torna a morte horrorosa, tremenda. É o pecado que apavora o mal na hora do terrível trânsito. Aí, meu Deus, há realmente de que ficar apavorado. Pensar que se é amaldiçoado, amaldiçoado por Deus. Isto faz tremer. Maldito de Deus. E por quê? Porque os homens se expõem a ser amaldiçoados por Deus. Por uma blasfêmia, por um mau pensamento, por uma garrafa de vinho, por 2 minutos de prazer. Por 2 minutos de prazer perder a Deus, a própria alma, o céu para sempre. Ver-se-á subir ao céu em corpo e alma, esse pai, essa mãe, essa irmã, esse vizinho, que estavam lá junto de nós, com quem havíamos vivido, mas a quem não imitamos, ao passo que nós desceremos em corpo e alma ao inferno para lhe ardermos. Os demônios rolarão sobre nós. Todos aqueles cujos conselhos ouvermos seguido virão atormentar-nos. Meus filhos, se visseis um homem erguer uma grande fogueira, amontoar gravetos uns sobre os outros, e, perguntando-lhe o que faz ele vos respondesse, estou preparando o fogo que me há de queimar. Que pensaríeis? E se visseis esse mesmo homem aproximar a chama da fogueira, e quando esta estivesse acesa, precipitar-se dentro? Que dirias? Cometendo o pecado, é assim que fazemos. Não é Deus que nos lança no inferno,
somos nós que nos lançamos nele pelos nossos pecados. O condenado dirá: perdi Deus, minha alma e o céu, foi por minha culpa, por minha culpa, por minha máxima culpa. Levantar-se-á do braseiro para cair novamente nele. Não, verdadeiramente, se os pecadores pensassem na eternidade, nesse terrível sempre. Converter-se-iam em continente. Há perto de 6.000 anos que Caim está no inferno, e parece que acabou de entrar nele. Há muitos que perdem a fé e só vê o inferno entrando nele. Bem se acredita que há um inferno, mas vive-se como se o não houvesse. Vende-se a própria alma por algumas moedas. Não é Deus quem nos condena, somos nós, pelos nossos pecados. Os condenados não acusam a Deus, acusam-se a si próprios, dizem: perdi a Deus, minha alma e o céu por culpa minha. Nada de estável fora de Deus. Fora do bom Deus, vedes, meus filhos, nada é sólido, nada, nada. Se a vida passa, se a fortuna esboroa-se, se a saúde é destruída, se a reputação é atacada, nós vamos como o vento. Tudo se vai velozmente, tudo se precipita. Ah, meu Deus, como são, pois, para lastimar esses que põem o seu afeto em todas essas coisas. Ou não porque se amam desmesuradamente, mas não se amam com amor racional, amam-se com o amor de si próprios e do mundo, buscando as criaturas mais que a Deus. É por isto que nunca estão contentes, nunca tranquilos, estão sempre inquietos, sempre atormentados, sempre transtornados. Vede, meus filhos, o bom cristão percorre o caminho deste mundo montado num belo carro de triunfo. Este carro é puxado pelos anjos, e é o próprio nosso Senhor que o guia. Ao passo que o pobre pecador é atrelado ao carro da vida, e o demônio está no assento, e a força avançar a largas chicotadas. Glória e felicidade de uma alma pura. Não há nada tão belo quanto uma alma pura. Se o compreendêssemos, não poderíamos perder a pureza. A alma pura é desprendida da matéria, das coisas da terra e de si própria.
A pureza vem do céu, a que pedi-la a Deus. Se a pedirmos, alcançá-lo-emos. Devemos ter bem cuidado de não a perdermos. Devemos fechar o nosso coração ao orgulho, à sensualidade e a todas as outras paixões. Como quando se fecha as portas e as janelas para que ninguém possa entrar. Que alegria para o anjo da guarda encarregado de guiar uma alma pura. Meus filhos, quando uma alma é pura, todo o céu a olha com amor. As almas puras formarão um círculo em torno a Nosso Senhor. Quanto mais puros houvermos sido na terra, tanto mais perto dele estaremos no céu. Meus filhos, não se pode compreender o poder que uma alma pura tem sobre o bom Deus. Ela consegue tudo quanto quer. Uma alma pura é junto a Deus como uma criança junto a sua mãe, acaricia-a, beija-a, e sua mãe lhe retribui as carícias e os beijos. Para conservar a pureza há três coisas: a presença de Deus, a oração e os sacramentos. O nosso maior inimigo. O pecado é o verdugo do bom Deus e o assassino da alma. É ele que nos arranca do céu para nos precipitar no inferno. E nós o amamos. Que loucura! Se pensássemos bem nisto, teríamos tão vivo o horror do pecado, que não poderíamos cometê-lo. Ó meus filhos, como somos ingratos! O bom Deus quer fazer-nos felizes, e nós não o queremos. Desviamo-nos dele e nos damos ao demônio. Fugimos ao nosso amigo e buscamos o nosso carrasco. Cometemos o pecado, afundamo-nos na lama. Uma vez metidos nesse lamaçal, não sabemos mais sair dele. Se estivesse nisso a nossa riqueza, nós bem saberíamos safar-nos desse mau passo, mas porque vai nisso só a nossa alma, nós ficamos no lamaçal. Que nos fez o bom Deus, para o afligirmos assim, e mesmo, num sentido, para o fazermos morrer de novo, a Ele, que nos resgatou do inferno. Seria mister que todos os pecadores, quando vão aos seus prazeres culposos, encontrassem no caminho, como São Pedro, a Nosso Senhor, que lhe disse: eu vou a esse lugar onde tu mesmo vais, para ser nele crucificado de novo. Talvez isso os fizesse refletir. Oh, como somos insensatos! Empregamos em nos perdermos um tempo que Deus nos proporcionou para nos salvarmos. Fazemos-lhe guerra com os meios que Ele nos deu para o servirmos. Conselhos para o tempo da tentação.
Assim como o bom soldado não tem medo do combate, assim também o bom cristão não deve ter medo da tentação. Todos os soldados são bons em guarnição, é no campo da batalha que se faz a diferença dos corajosos e dos covardes. A maior das tentações é não ter tentações. Quase se pode dizer que somos felizes de ter tentações, é o momento da colheita espiritual em que ajuntamos para o céu. É como no tempo da ceifa, a gente se levanta de manhã bem cedo, dá-se muito trabalho, mas não se queixa, porque junta muito. O demônio só tenta as almas que querem sair do pecado e as que estão em estado de graça. As outras são dele, ele não precisa tentá-las. Se estivéssemos bem penetrados da santa presença de Deus, ser-nos-ia facílimo resistir ao inimigo. Com este pensamento, Deus te vê. Nós não pecaríamos nunca. Havia uma santa que se queixava a Nosso Senhor depois da tentação e lhe dizia: onde estavas então, meu Jesus amabilíssimo, durante essa horrível tempestade? Nosso Senhor respondeu-lhe: eu estava no meio do teu coração, gostando de te ver combater. Um cristão deve sempre estar pronto para o combate. Assim como em tempo de guerra há sempre sentinelas colocadas aqui e acolá para ver se o inimigo se aproxima, assim também devemos estar sempre alerta, para ver se o inimigo nos arma ciladas, e se nos vem surpreender. Não é uma verdadeira loucura podermos saborear desde esta vida as alegrias do céu, unindo-nos a Deus pelo amor, e nos querer nos tornar dignos do inferno ligando-nos com o demônio. Não se pode compreender bastante esta loucura, não se pode chorá-la bastante. Amemos bem o bom Deus. O homem criado por amor não pode viver sem amor, ou ama Deus ou ama o mundo. Aquele que não ama Deus apega o seu coração a coisas que passam como a fumaça. Quanto mais conhecemos os homens, tanto menos os amamos. É o contrário relativamente a Deus, quanto mais o conhecemos, tanto mais o amamos. Esse conhecimento abrasa a alma de tão grande amor, que ela não pode mais amar nem desejar senão a Deus. O amor de Deus é um antegozo do céu, se soubéssemos fruí-lo, ó, como seríamos felizes. O que faz que sejamos infelizes é não amarmos a Deus. Há pessoas que não amam o bom Deus, que não lhe rezam e que prosperam, é mau sinal. Tem feito um pouco de bem através do muito mal. O bom Deus recompensa-os nesta vida. Cumpre fazer como os pastores nos campos durante o inverno, acendem o fogo, mas de quando em quando correm apanhar lenha de todos os lados para alimentá-lo. Se soubéssemos, como os pastores, alimentar sempre o fogo do amor de Deus no nosso coração mediante orações e boas obras, ele não se apagaria.
Tomemos por guia o Espírito Santo. Um cristão que é guiado pelo Espírito Santo não tem dificuldades em deixar os bens deste mundo para correr atrás dos bens do céu. Sabe fazer a diferença. Os que se deixam guiar pelo Espírito Santo sentem toda sorte de felicidade dentro de si mesmos, ao passo que os maus cristãos rolam-se sobre os espinhos e calhaus. Sem o Espírito Santo nós somos como uma pedra de caminho. Toma numa mão uma esponja embebida d'água, e na outra um seixo, aperte-os igualmente. Não sairá nada do seixo, e da esponja fareis sair água em abundância. A esponja é a alma cheia do Espírito Santo, e o seixo é o coração frio e duro em que o Espírito Santo não habita. O Espírito Santo guia-nos como uma mãe guia o filhinho de 2 anos pela mão, como uma pessoa que vê, guia um cego. Dever-se-ia dizer cada manhã: meu Deus, envia-me o vosso Espírito, que me faça conhecer o que sou eu e o que sois vós. Uma alma que possui o Espírito Santo sente um delicado sabor na oração, que faz com que ela ache o tempo sempre muito curto. Ela nunca perde a presença de Deus. Poder e doçura da oração. Meus filhos, vós tendes um coração pequeno, porém a oração o alarga e torna-o capaz de amar a Deus. A oração é um antegozo do céu, uma emanação do paraíso. Nunca nos deixa sem doçura. É um mel que desce a alma e adoça tudo. As aflições se derretem diante uma oração bem feita, como a neve diante do sol. A oração é um orvalho embalsamado. É preciso, porém, rezar com coração puro para sentir esse orvalho. Vede, meus filhos, o tesouro de um cristão não está na terra, está no céu. Pois bem deve o nosso pensamento ir aonde está o nosso tesouro. O homem tem uma bela função, a de orar e de amar. Vós orais, vós amais, eis a felicidade do homem na terra. A oração ou outra coisa não é senão uma união com Deus. Quando se tem o coração puro e unido a Deus, sente-se um bálsamo, uma doçura que embriaga, uma luz que deslumbra. Nessa união íntima, Deus e a alma são como 2 pedaços de cera fundidos juntos, não se pode mais separá-los. É uma coisa bem bela essa união de Deus com sua pequena criatura. É uma aventura que não se pode compreender. A oração faz passar o tempo com grande rapidez, e tão agradavelmente, que a gente não lhe percebe a duração. Quanto mais se reza, tanto mais se quer rezar. Vê-se alguns que se perdem na oração como peixe na água, porque são inteiramente do bom Deus. No seu coração não há interstício. Oh, como eu gosto dessas almas generosas! São Francisco de Assis e Santa Coleta falavam a Nosso Senhor como nós falamos. Ao passo que nós,
Quantas vezes vamos à igreja sem saber o que lá vamos fazer e o que queremos pedir? Os que não rezam curvam-se para a terra, como uma topeira que procura fazer um buraco para se esconder. São todos terrenos, todos embrutecidos, e só pensam nas coisas do tempo. Aquele que não reza é ainda uma dessas aves pesadas, que não se podem elevar nos ares, se voam um pouco, logo caem, e esgravatando a terra, enterram-se nela, cobrem com ela a cabeça e parecem só achar prazer nisso. O que reza, ao contrário, é uma águia intrépida, que se libra no ar e parece sempre querer aproximar-se do sol. Eis aí o bom cristão nas asas da oração. Oh, como é bela a oração! O homem que está em graça com Deus não precisa que lhe ensinem a rezar, conhece a oração como que naturalmente. O bom Deus não precisa de nós, se nos manda rezar, é que Ele quer a nossa felicidade, e a nossa felicidade só nisso se pode achar. Quando Ele nos vê vir, inclina o coração bem baixo para sua criaturinha, como um pai que se inclina para escutar o filhinho que lhe fala. De manhã, deve-se fazer como a criança que está no berço, mal abre os olhos, olha logo pela casa a ver se vê sua mãe. Há duas coisas para nos unirmos com nosso Senhor e para operarmos a nossa salvação: a oração e os sacramentos. Todos os que se têm tornado santos frequentaram os sacramentos e elevaram o coração a Deus pela oração. O sacramento da reconciliação. Meus filhos, não se pode compreender a bondade que Deus teve para conosco instituindo esse grande sacramento de penitência. Se disséssemos àqueles pobres condenados que estão no inferno desde tanto tempo, vamos pôr um padre à porta do inferno. Todos os que quiserem se confessar têm só que sair. Meus filhos, acreditais que ficasse um só? Os mais culpados não receiam em dizer seus pecados, e até dizê-los perante toda a gente. Oh, como o inferno depressa ficaria deserto, e como o céu se povoaria. Pois bem, nós temos o tempo e os meios que aqueles pobres condenados não têm. Meus filhos, desde que se tem uma mancha na alma, há que se fazer como uma pessoa que tem um belo globo de cristal que guarda bem cuidadosamente. Se esse globo recebe um pouco de poeira, quando ela o percebe passa-lhe depressa uma esponja, e eis o globo claro e brilhante. É belo pensar que temos um sacramento que cura as chagas da nossa alma. Mas cumpre recebê-lo com boas disposições. Do contrário, são novas chagas sobre as antigas. Que direis de um homem todo coberto de feridas e que agisse do modo seguinte? Aconselham-lhe ir para o hospital. Ele vai, o médico cura dando-lhe remédios. Eis porém, esse homem que toma sua faca, dá em si grandes golpes e se faz maior mal do que tinha antes. Pois bem, é o que fazeis muitas vezes saindo do confessionário, quando recais nos mesmos pecados.
Aos que profanam o sacramento faltando à sinceridade. Terão ocultado pecados mortais, há 10 anos, 20 anos. São sempre atormentados, sempre o seu pecado está presente ao espírito, sempre têm o pensamento de dizê-lo, e sempre afastam esse pensamento. É um inferno. Quando fizerdes uma boa confissão, tereis acorrentado o demônio. Os pecados que ocultarmos reaparecerão todos. Para ocultar bem os próprios pecados, há que confessá-los bem. O céu na terra. Nosso Senhor disse: tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Jamais teríamos pensado em pedir a Deus seu próprio Filho. Mas aquilo que o homem não teria podido imaginar, Deus o fez. Aquilo que o homem não pôde dizer nem conceber, e que nunca teria ousado desejar, Deus, no seu amor, disse-o, concebeu e executou-o. Sem a divina Eucaristia, não haveria felicidade neste mundo, a vida não seria suportável. Quando recebemos a Sagrada Comunhão, recebemos a nossa alegria e a nossa felicidade. O bom Deus, querendo dar-se a nós no sacramento de seu amor, deu-nos um desejo vasto e grande que só Ele pode satisfazer. Ao lado desse belo sacramento, somos como uma pessoa que morre de sede ao lado de um córrego. Entretanto, ela teria só que curvar a cabeça. Como uma pessoa que fica pobre ao lado de um tesouro, teria só que estender a mão. Oh! Se os cristãos pudessem compreender esta linguagem de Nosso Senhor que lhes diz: apesar da tua miséria, quero ver de perto essa bela alma que eu criei para mim. Fila tão grande que só eu posso enchê-la. Fila tão pura que só o meu corpo pode alimentá-la. Não há nada tão grande, meus filhos, quanto a Eucaristia. Ponde todas as boas obras do mundo contra uma comunhão bem feita, será como um grão de pó diante de uma montanha. Se pudessem compreender todos os bens que encerra a Sagrada Comunhão, não seria preciso mais para contentar o coração do homem. O avarento não correria mais atrás dos seus tesouros, o ambicioso atrás de sua glória, cada qual deixaria a terra, sacudiria o pó e voaria para os céus. Aquele que comunga perde-se em Deus como uma gota d'água no oceano. Não se pode mais separá-los. Quando acabamos de comungar, se alguém nos dissesse: que levas para casa? Poderíamos responder: leve o céu. Um santo dizia que nós éramos porta-deuses. É bem verdade, mas nós não temos bastante fé. Não compreendemos a nossa dignidade. Saindo da mesa sagrada, somos tão felizes quanto teriam sido os magos se tivessem podido levar consigo o menino Jesus.
Tomai um vaso cheio de licor e tampai-o bem, conservareis o licor enquanto quiserdes. Assim também, se guardasseis bem Nosso Senhor no recolhimento, após a comunhão, sentireis por muito tempo esse fogo devorador que inspiraria ao vosso coração um pendor para o bem e uma repugnância para o mal. Eu não gosto, quando se vem da sagrada mesa, de que se ponha alguém imediatamente a ler. Oh, não, de que serve a palavra dos homens quando é Deus que fala. Cumpre escutar o que o bom Deus diz ao nosso coração. Comunguemos santamente, comunguemos sempre. Meus filhos, todos os seres da criação precisam alimentar-se para viver. Cumpre, porém, que a alma também se alimente. Onde está então o alimento dela? O alimento da alma é o corpo e o sangue de um Deus. Ó belo alimento! A alma só pode alimentar-se de Deus. Só Deus pode enchê-la. Só Deus pode saciar-lhe a fome. Ela absolutamente precisa o seu Deus. Que felizes são as almas puras que têm a ventura de se unirem a Nosso Senhor pela comunhão. No céu brilharão como belos diamantes. Ide, pois, à comunhão, meus filhos. Ide a Jesus com amor e confiança. E de viver dele, a fim de viverdes por ele. Não digais que tendes muito o que fazer. O Divino Salvador não disse: vinde a mim vós que trabalhais e que não podeis mais, vinde a mim e eu vos aliviarei. Podereis resistir um convite tão cheio de ternura e de amizade? Não digais que não sois dignos. É verdade, não sois dignos, mas precisais dela. Se Nosso Senhor tivesse tido em vista a nossa dignidade, nunca teria instituído o seu belo sacramento de amor, porque ninguém no mundo é digno dele, nem os santos, nem os anjos, nem os arcanjos. Mas ele teve em mira as nossas necessidades, e nós todos precisamos dele. Não digais que sois pecadores, que tendes demasiadas misérias e que por isto que não vos atreveis a aproximar-vos dele. Eu gostaria tanto de vos ouvir dizer que sois demasiadamente doentes, e que por isto que não quereis provar remédio, não quereis chamar o médico. Meus filhos, se nós compreendêssemos o preço da Sagrada Comunhão, evitaríamos as menores faltas para termos a felicidade de fazê-la mais frequentemente. Conservaríamos a nossa alma sempre pura aos olhos de Deus. O santo sacrifício da missa. Todas as boas obras reunidas não equivalem ao santo sacrifício da missa, porque são obras dos homens, e a missa é obra de Deus.
O martírio não é nada em comparação. É o sacrifício que o homem faz a Deus da sua vida. A missa é o sacrifício que Deus faz ao homem do seu corpo e do seu sangue. A voz do sacerdote, Nosso Senhor desce do céu e se encerra numa pequena hóstia. Deus detém os olhares sobre o altar. Aquele é meu filho bem-amado, em quem coloquei todas as minhas complacências. Aos merecimentos da oferta dessa vítima ele nada pode recusar. Como é belo! Depois da consagração, o bom Deus está ali como no céu. Se o homem conhecesse bem esse mistério, morreria de amor. Deus nos poupa por causa da nossa fraqueza. Oh, se tivéssemos fé, se compreendêssemos o valor do santo sacrifício, teríamos muito mais zelo em assistir-lhe. Jesus no tabernáculo espera-nos. Nosso Senhor está ali escondido, esperando que o vamos visitar e dirigir-lhe os nossos pedidos. Está no sacramento de seu amor a suspirar e a interceder incessantemente junto a seu Pai pelos pecadores. Está ali para consolar-nos, por isto devemos visitá-lo muitas vezes. Quanto um pequeno quarto de hora que roubamos às nossas ocupações, algumas inutilidades, para ir rezar-lhe, visitá-lo, consolá-lo de todas as injúrias que ele recebe, quanto esse quarto de hora lhe é agradável. Quando ele vê virem com solicitude as almas puras, sorri-lhes. E que felicidade não sentimos na presença de Deus, quando nos achamos só a seus pés, diante dos santos tabernáculos. Atentai, meus filhos, quando acordardes de noite, transportai-vos em espírito para diante do tabernáculo, e dizei a nosso Senhor, meu Deus, eis-me aqui. Venho adorar-vos, amar-vos, fazer-vos companhia com os anjos. Se amássemos a nosso Senhor, teríamos sempre diante dos olhos do Espírito esse tabernáculo dourado, essa casa do bom Deus. Quando estamos em caminho e avistamos um campanário, esta vista deve fazer-nos pulsar o coração, não deveríamos poder despregar dele os nossos olhares. Ah! Se tivéssemos os olhos dos anjos, vendo nosso Senhor Jesus Cristo que está ali presente, naquele altar, e que nos olha, como haveríamos de amar? Não quereríamos mais separar-nos dele, quereríamos sempre ficar a seus pés. Seria um antegozo do céu, tudo mais se tornaria insípido. Mas é a fé que falta. Quando estivermos diante do Santíssimo Sacramento, em vez de olharmos em redor de nós, fechemos os olhos e abramos o coração, o bom Deus abrirá o seu. A melhor das mães. Compara-se muitas vezes a Santíssima Virgem a uma mãe, porém ela é ainda muito melhor que a melhor das mães,
Porquanto a melhor das mães pune às vezes o filho que lhe causa mágoa, julga fazer bem assim. Mas a Santíssima Virgem não faz assim, é tão boa que nos trata sempre com amor. O coração dessa boa mãe é só amor e misericórdia, ela só deseja ver-nos felizes. Basta somente volver-nos para ela, para sermos atendidos. A Santíssima Virgem mantém-se entre seu Filho e nós. Embora sejamos pecadores, ela é cheia de ternura e de compaixão para conosco. O filho que custou mais lágrimas à sua mãe é o mais caro ao seu coração. Uma mãe não corre sempre ao mais fraco e mais exposto. Um médico, num hospital, não tem porventura mais atenção para os mais doentes. O coração de Maria é tão terno para conosco, que os de todas as mães reunidas não passam de um pedaço de gelo ao pé do seu. Quando se fala dos objetos da terra, do comércio, da política, a gente se cansa, mas quando se fala da Santíssima Virgem, é coisa sempre nova. Todos os santos tiveram grande devoção à Santíssima Virgem, nenhuma graça vem do céu sem passar por suas mãos. Não se entra numa casa sem falar ao porteiro, pois bem, a Santíssima Virgem é a porteira do céu. Quando se quer oferecer alguma coisa a um grande personagem, faz-se apresentar esse objeto pela pessoa que ele prefere, a fim de que a homenagem lhe seja mais agradável. Assim as nossas preces apresentadas pela Santíssima Virgem, têm mérito inteiramente outro, porque a Santíssima Virgem é a única que nunca ofendeu a Deus. Quando as nossas mãos tocam aromas, embalsamam tudo o que tocam, façamos passar as nossas preces pelas mãos da Santíssima Virgem, e ela as embalsamará. Penso que no fim do mundo a Santíssima Virgem ficará bem e tranquila, mas enquanto durar o mundo, puxam-na de todos os lados. A Santíssima Virgem é como uma mãe que tem muitos filhos. Está continuamente ocupada em ir de um a outro. Grandeza do sacerdote, respeito que lhe é devido. Que coisa é o sacerdote? Um homem que ocupa o lugar de Deus, um homem que está revestido de todos os poderes de Deus. Ide, diz nosso Senhor ao sacerdote. Como meu Pai me enviou, eu vos envio. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide, pois, instrui todas as nações. Quem vos escuta a mim escuta, quem vos despreza a mim despreza. Quando o sacerdote perdoa os pecados, não diz, Deus vos perdoe. Diz, eu vos absolvo. São Bernardo assegura-nos que tudo nos vem por Maria, pode-se dizer também que tudo nos vem pelo sacerdote, sim, todas as venturas, todas as graças, todos os dons celestes.
Se nós não tivéssemos o sacramento da ordem, não teríamos nosso Senhor. Quem foi que o pôs lá naquele tabernáculo? Foi o sacerdote. Quem foi que recebeu a sua alma à entrada da vida? O sacerdote. Quem é que alimenta para lhe dar a força de fazer a sua peregrinação? O sacerdote. Quem a preparará para comparecer perante Deus, levando essa alma pela última vez no sangue de Jesus Cristo? O sacerdote, sempre o sacerdote. E se essa alma vier a morrer, quem a ressuscitará? Quem lhe restituirá a calma e a paz? Ainda o sacerdote. Não vos podeis recordar um só benefício de Deus, se encontrardes, ao lado dessa recordação, a imagem do sacerdote. E de confessar-vos a Santíssima Virgem ou um anjo, eles porventura vos absolverão? Não. Dar-vos-ão o corpo e o sangue de nosso Senhor? Não. A Santíssima Virgem não pôde fazer descer seu divino Filho à hóstia. Tivesses 200 anjos lá, que eles não vos poderiam absolver? Um sacerdote, por mais simples que seja, pode dizer-vos: ide em paz, eu vos perdoo. Oh, como o sacerdote é alguma coisa de grande! Os outros benefícios de Deus de nada nos serviriam se não fosse o sacerdote. De que vos serviria uma casa cheia de ouro, se não tivesses ninguém para vos abrir a porta? Sem o sacerdote, a morte e a paixão de nosso Senhor de nada serviriam. Depois de Deus, o sacerdote é tudo. Deixai uma paróquia 20 anos sem padre, acabarão ali por adorar os animais. Quando se quer destruir a religião, começa-se por atacar o padre, porque onde não há mais padre, não há mais sacrifício, não há mais religião. Não se pode ir para o céu sem sofrer. Quer queira, quer não, há que sofrer. Há uns que sofrem como bom ladrão, e outros como mau. Ambos sofriam igualmente. Mas um soube tornar os seus sofrimentos meritórios, e o outro expirou no desespero mais horrendo. Há dois modos de sofrer: sofrer amando e sofrer sem amar. Os santos sofriam tudo com paciência, alegria e perseverança, porque amavam. Nós sofremos com cólera, despeito e enfado, porque não amamos. Se amássemos a Deus, seríamos felizes de poder sofrer por amor daquele que se dignou sofrer por nós. No caminho da cruz, meus filhos, só o primeiro passo custa. É o temor das cruzes que é a nossa maior cruz. Não se tem a coragem de carregar a própria cruz, faz-se muito mal, porquanto, façamos o que fizermos, a cruz nos apanha, não lhe podemos escapar. Que temos então a perder?
Por que não amarmos as nossas cruzes e nos não servirmos delas para irmos para o céu? Mas, ao contrário, a maioria dos homens voltam as costas às cruzes e fogem diante delas. Quanto mais correm, tanto mais a cruz os persegue, tanto mais os fustiga e os esmaga de pesos. Se o bom Deus nos mandar cruzes, nós nos agastamos, nos queixamos, murmuramos, somos tão inimigos de tudo que nos contraria, que quereríamos sempre estar numa caixa de algodão, mas é numa caixa de espinhos que nos deveríamos pôr. É pela cruz que se vai para o céu. As moléstias, as tentações, as penas são outras tantas cruzes que nos conduzem ao céu. Tudo isso em breve terá passado. Vede os santos que chegaram antes de nós. O bom Deus não pede de nós o martírio do corpo, pede-nos só o martírio do coração e da vontade. Nosso Senhor é nosso modelo, tomemos a nossa cruz e sigamo-lo. Façamos ainda como soldados de Napoleão. Era preciso atravessar uma ponte sobre a qual atiravam a metralha, ninguém ousava passar. Napoleão tomou a bandeira e marchou por primeiro. A cruz é a escada do céu. Como é consolador sofrer sob os olhos de Deus, e poder dizer a si, à noite, no exame de consciência: eis, minha alma tiveste hoje 2 ou 3 horas de semelhança com Jesus Cristo, foste flagelada, coroada de espinhos, crucificada com Ele. Oh, que tesouro para a morte! Como é bom morrer quando se viveu na cruz! Se alguém vos dissesse: eu bem queria ficar rico, que devo fazer? Vós lhe responderíeis: é preciso trabalhar. Pois bem, para ir para o céu é preciso sofrer. Sofrer. Que importa? É só um momento. Se pudéssemos ir passar 8 dias no céu, compreenderíamos o valor desse momento de sofrimento. Não acharíamos cruz bastante pesada, provação bastante amarga. Tudo por Deus. Nós temos sempre 2 secretários, o demônio, que escreve as nossas más ações para nos acusar, e o nosso bom anjo, que escreve as boas para nos justificar no dia do juízo. Quando todas as nossas ações nos forem apresentadas, quão poucas haverá agradáveis a Deus, mesmo entre as melhores. Tantas imperfeições, tantos pensamentos de amor próprio, tantas satisfações humanas, tantos prazeres sensuais, tantos retornos egoístas que se acham misturados a elas. Elas têm boa aparência, como esses frutos que parecem mais amarelos e mais maduros porque um verme os picou. Sim, haverá poucas boas obras recompensadas,
Porque em vez de as fazermos por amor a Deus, as fazemos por hábito, rotineiramente, por amor de nós mesmos. Como a pena. Tudo sob os olhos de Deus, tudo com Deus, tudo para agradar a Deus. Oh, como é belo! Eia, minha alma, tu vais conversar com o bom Deus, trabalhar com Ele, andar com Ele, combater e sofrer com Ele. Trabalharás, mas Ele abençoará o teu trabalho, andarás, mas Ele abençoará os teus passos, sofrerás, mas Ele abençoará as tuas lágrimas. Como é grande, como é nobre, como é consolador fazer tudo na companhia e sob os olhos do bom Deus, pensar que Ele vê tudo, que conta tudo. Digamos, pois, cada manhã, tudo para vos agradar, ó meu Deus. Todas as minhas ações convosco. Como o pensamento da santa presença de Deus é doce e consolador. A gente nunca se cansa, as horas correm como minutos. Enfim, é um antegozo do céu. Como se deve desejar fazer fortuna. Há duas espécies de avarentos, o avarento do céu, e o avarento da terra. O avarento da terra não leva o seu pensamento além do tempo, nunca tem bastante riquezas, entesoura. Entesoura. Sempre. Mas quando chegar o momento da morte, não terá nada. Repetidas vezes vos tenho dito, é exatamente como esses que fazem grandíssimas provisões para o inverno. Quando a colheita seguinte chega, eles não sabem mais que fazer delas, isso só serve para atrapalhá-los. Do mesmo modo, quando a morte vem, os bens só servem para atrapalhar. Não levamos nada, deixamos tudo. Que dirias de uma pessoa que juntasse em casa provisões que seria obrigada a deitar fora porque apodreceriam, e que deixasse pedras preciosas, ouro, diamantes que poderia conservar, levar consigo a toda parte onde fosse, e que lhe fariam a fortuna? Pois bem, meus filhos, nós fazemos entretanto assim, apegamo-nos à matéria, ao que deve acabar, e não pensamos em adquirir o céu, o único tesouro verdadeiro. Eia, ao inimigo.
Não se deve crer que haja algum lugar na terra onde possamos escapar da luta contra o demônio. O encontraremos por toda parte, e por toda parte ele procurará roubar-nos do céu, mas por toda parte sempre podemos ser vencedores. Quando julgamos que tudo está perdido, temos só que gritar: Senhor, salve-nos, que perecemos. Porque nosso Senhor lá está, bem ao lado de nós, que nos olha com complacência, que sorri e nos diz: verdadeiramente tu me amas, reconheço que me amas. Com efeito, e nos combates contra o inimigo, e na resistência às tentações, que nós provamos a Deus o nosso amor. Quantas almas há desconhecidas no mundo e que veremos ricas, um dia, de todas essas vitórias de cada instante. É a essas almas que o bom Deus dirá: vinde, benditos de meu Pai. Entra na alegria do vosso Senhor. Nós ainda não havemos sofrido como os mártires, perguntai-lhes se eles estão incomodados agora. O bom Deus não nos pede tanto. Há uns a quem uma só palavra põe por terra. Uma pequena humilhação faz adenar a barca. Coragem, meus amigos, coragem. Quando vier o derradeiro dia, a vez de dizer: ditosos combates, que me valeram o céu. Se marchássemos sempre para frente como os bons soldados, quando viesse a guerra ou a tentação, elevaríamos o nosso coração a Deus e retomaríamos coragem. Mas ficamos para trás, e dizemos: contanto que eu me salve, é só o que me é preciso. Não quero ser um santo. Se não fordes um santo, sereis um réprobo, não há meio termo, há que ser um ou outro, atente nisto. Todos os que possuírem o céu um dia, serão santos. O demônio diverte-nos até o último momento, como a gente diverte um pobre homem enquanto os policiais não o vêm prender. Quando os policiais chegam, ele grita, atormenta-se, mas não o largam só por isso. O perdão das ofensas. O bom Deus não perdoará senão aqueles que tiverem perdoado, é a lei. Os santos não têm ódio, não têm fel, perdoam tudo, e acham sempre que merecem muito mais pelas ofensas que fizeram ao bom Deus. Porém os maus cristãos são vingativos. Desde que odiemos o próximo, Deus nos retribui esse ódio, é uma seta que se volta contra nós. Eu dizia um dia a alguém: mas então vós não quereis ir para o céu, já que não quereis ver esse homem. Oh, sim. Mas nós trataremos de ficar longe um do outro, para não nos vermos.
Eles não terão esse trabalho, porquanto a porta do céu é fechada ao ódio. O meio de derrubar o demônio, quando nos suscita pensamentos de ódio contra os que nos fazem mal, é rezar logo por eles. As pequenas mortificações. Oh, como gosto dessas pequenas mortificações que não são vistas por ninguém, como levantar-se um quarto de hora mais cedo, levantar-se um momentinho para rezar durante a noite, não falta, porém, quem só pensa em dormir. Pode a gente privar-se de se aquecer, se acha-se mal sentado, não procurar colocar-se melhor, se passeia no seu jardim, privar-se de alguns frutos que dariam prazer, cuidando da casa, pode-se não comer alguns pedacinhos que se apresentam, privar-se de ver alguma coisa que atrai olhar e que é bonita, sobretudo nas ruas das grandes cidades. Quando vamos pelas ruas, fixemos o nosso olhar em Nosso Senhor carregando a cruz na nossa frente, na Santíssima Virgem que nos olha, no nosso anjo da guarda que está ao nosso lado. E ainda uma coisa bem boa: renunciar à própria vontade. A vida deu uma pobre criada, que não tem vontade senão a dos patrões. Se ela souber pôr a proveito essa renúncia, pode ser tão agradável a Deus quanto a de uma religiosa que está sempre em face de regra. No próprio mundo, a toda hora, acha assim que renunciar à própria vontade, priva-se a gente de uma visita que dá prazer, cumpre uma obra de caridade que aborrece, deita-se 2 minutos mais tarde, levanta-se 2 minutos mais cedo, quando duas coisas se apresentam a fazer, dá-se preferência que nos agrada menos. O mais precioso tesouro da juventude. Aquele que conservou a inocência do seu batismo é como uma criança que nunca desobedeceu ao pai. Quando alguém conservou a inocência, sente-se levado para o alto pelo amor de Deus, como a águia elevada pelas asas. Um cristão que tem a pureza da alma está na terra como uma ave que é mantida presa por um fio. Pobre avezinha. Aguarda só o momento em que será cortado o fio para voar. Uma alma pura é como uma bela pérola. Enquanto está escondida numa concha no fundo do mar, ninguém pensa em admirá-la. Porém, se a mostras ao sol, essa pérola brilha e atrai os olhares. É assim que a alma pura, que está escondida aos olhos do mundo, brilhará um dia diante dos anjos, ao sol da eternidade. Os que perderam a pureza são como uma peça de roupa molhada ao óleo, lava-se, seca-se, a mancha volta sempre. Assim também fez-se mister um milagre para lavar a alma impura. Nós somos criados para irmos um dia reinar no céu, e se tivermos a desdita de cometer esse pecado, nos tornaremos o covil dos demônios. Nosso Senhor disse que nada de impuro entrará no seu reino. Sejamos humildes. A humildade é o grande meio para amar a Deus. É o nosso orgulho que nos impede de nos tornarmos santos. O orgulho é a corrente do rosário de todos os vícios. A humildade é a corrente do rosário de todas as virtudes.
Os santos conheciam a si melhor que aos outros e é por isso que eram humildes. Aí, não se concebe como que de uma criatura tão pequena como nós se possa orgulhar. Uma pitada de pó do tamanho de uma noz, eis o que nos tornaremos após a nossa morte. Há bem de que nos ufanarmos. Aqueles que nos humilham são nossos amigos, e não os que nos louvam. A humildade é como uma balança, quanto mais a gente se abaixa de um lado, tanto mais se é elevado do outro. Uma pessoa orgulhosa julga que tudo o que faz está bem feito, quer dominar sobre todos quantos têm que ver com ela, tem sempre razão, acredita sempre o seu sentir melhor que o dos outros. Uma pessoa humilde e instruída, se lhe perguntam o seu sentir, diz-lhe muito simplesmente, depois deixa falar os outros. Tenham eles razão ou não tenham, ela não diz mais nada. São Luís de Gonzaga, quando era escolar e lhe censuravam alguma coisa, não procurava jamais desculpar-se, dizia o que pensava, e não se incomodava mais com o que pensavam os outros. Se não tinha razão, não tinha razão. Se tinha razão, dizia-se, outras vezes não tive razão. O preço da nossa alma. Conhecemos o preço da nossa alma pelos esforços que o demônio faz para perdê-la. O inferno liga-se contra ele, o céu em favor dela. Oh, como ela é grande! O que é o corpo comparado à alma? Nós somos muito, e não somos nada. Não há nada maior que o homem, e nada mais pequeno. Não há nada maior quando se olha a alma, e nada mais pequeno quando se olha o corpo. E os homens ocupam-se do corpo como se só tivessem isso de que cuidar. Ao contrário, só isso tem para desprezar. A eternidade avança. Misericórdia de Deus. O bom Deus perdoará mais depressa a um pecador arrependido, do que uma mãe retirar ao filho do fogo. Papel do nosso anjo da guarda. O nosso anjo da guarda está sempre ao lado de nós, com a pena na mão, para escrever as nossas vitórias. Devemos dizer todas as manhãs: vamos, minha alma, trabalhamos em adquirir o céu. Necessidade da graça. A graça de Deus ajuda-nos a andar e sustenta-nos. Nos é necessária como as muletas aos que sofrem das pernas. Bom emprego do tempo. Se os pobres condenados tivessem o tempo que nós perdemos, que bom uso fariam dele.
Se tivessem sequer uma meia hora, essa meia hora despovoaria o inferno. Os mandamentos. Os mandamentos de Deus são os ensinamentos que Ele nos dá para seguirmos a estrada do céu, como os letreiros que colocam à entrada das ruas e no começo dos caminhos para lhes indicar os nomes. O trabalho de domingo. O domingo é o bem do bom Deus, é seu dia, o dia do Senhor. Ele fez todos os dias da semana, podia reservar todos para si, deu-nos porém 6, reservou para si o 7º apenas. Com que direito tocais do que não vos pertence? Sabeis que o bem roubado nunca é aproveitado. O dia que tomais do Senhor tampouco vos aproveitará. Conheço 2 meios bem seguros de ficar pobre, é trabalhar no domingo e tomar o bem alheio. Regra invariável. Eis aqui uma boa regra de conduta: só fazer aquilo que se pode oferecer ao bom Deus. Ora, não se pode oferecer-lhe maledicências, calúnias, injustiças, cóleras, blasfêmias, espetáculos. Aí, não se faz senão isto no mundo. Ocupar-se de si e não dos outros. Que dirias de um homem que trabalhasse o campo do vizinho e deixasse o seu sem cultura? Pois bem, eis o que fazeis. Revolveis continuamente a consciência dos outros, e deixais a vossa sem cultivo. Oh, quando a morte chegar, que pesar teremos de havermos pensado tanto nos outros e tão pouco em nós. Porquanto, é de nós e não dos outros que teremos que dar conta. Pensemos em nós, na nossa consciência, que devemos sempre olhar, como olhamos as mãos para saber se estão limpas. Como se deve fazer esmola. Muitos há que só fazem esmola para serem vistos, louvados e admirados. Outros há que acham que se lhes não agradecem bastante. Se é para o mundo que fazeis esmola, tendes razão de vos queixardes. Mas, se é para o bom Deus, quer vos agradeçam, quer não, que importa? Devemos fazer o bem que pudermos a toda a gente, mas só esperarmos a nossa recompensa de Deus, unicamente. Quando fizermos esmola, devemos pensar que é a nosso Senhor e não aos pobres que damos. A comunhão espiritual. Depois da recepção dos sacramentos, quando sentirmos o amor de Deus esmorecer, depressa façamos a comunhão espiritual. Quando não pudermos ir à igreja, volvamo-nos para o lado do tabernáculo. O bom Deus não tem parede que o impeça. Não podemos receber o bom Deus mais que uma vez ao dia. Uma alma abrasada de amor indeniza-se disto pelo desejo de recebê-lo incessantemente.
as indulgências. Cumpre ainda agradecer a Deus todas essas indulgências que nos purificam dos nossos pecados. Mas não se presta atenção a elas. Anda-se sobre as indulgências, poder-se-ia dizer, como depois da ceifa anda-se sobre os feixes de trigo. O bom Deus multiplica-nos as suas graças, por isto, como ficaremos incomodados, no fim da vida, por não as havermos aproveitado. Falsa alegria dos mundanos. Não acho ninguém tão para lastimar quanto essa pobre gente do mundo. Tem nos ombros um manto forrado de espinhos, não podem fazer um movimento sem se espetarem, ao passo que os bons cristãos têm um manto forrado de peles. Desapego. Os bons cristãos são como aves que têm asas grandes e patas pequenas, e que nunca pousam, porque não poderiam mais elevar-se e seriam apanhadas. Fazem então seus ninhos na ponta dos rochedos. Assim também, deve o cristão manter-se sempre, pelos seus pensamentos, nas alturas, mal se abaixa para a terra, é colhido. O coração de Jesus. Se não amamos o coração de Jesus, que havemos então de amar? Só há amor nesse coração. Como pode a gente não amar o que é tão amável? Dar-se a Deus desde a juventude. Ditosas as almas que podem dizer ao bom Deus: Senhor, eu sempre vos pertenci. Ah, como é belo, como é grande dar a Deus a própria juventude. Que fonte de alegria e de ventura. Ainda sobre o Divino Espírito Santo. O homem é todo terreno e todo animal, só o Espírito Santo pode elevar-lhe a alma e levá-lo para o alto. Porque é que os santos eram tão desapegados da terra? Porque se deixavam conduzir pelo Espírito Santo. Os que são guiados pelo Espírito Santo têm ideias justas. Aí está porque há tantos ignorantes que são mais sabidos que os sábios. Quando somos conduzidos por um Deus de força e de luz, não nos podemos iludir. Como essas lunetas que aumentam os objetos, o Espírito Santo faz-nos ver o bem e o mal em ponto grande. Com o Espírito Santo, vê-se tudo em ponto grande. Vê-se a grandeza das menores ações feitas por Deus e a grandeza das menores faltas. Assim como um relojoeiro com suas lunetas distingue as mais pequenas engrenagens de um relógio de algibeira, com as luzes do Espírito Santo nós distinguimos todas as minúcias da nossa pobre vida. Então, as menores imperfeições parecem muito grandes, e os menores pecados causam horror. Os que têm o Espírito Santo não se podem sentir a si próprios, tanto conhecem a sua pobre miséria. Os orgulhosos são os que não têm o Espírito Santo. As pessoas do mundo não têm o Espírito Santo, ou se o têm, é só de passagem, ele não para nelas. O barulho do mundo faz partir. Os olhos do mundo não veem mais longe que a vida. O
Os olhos do cristão veem até o fundo da eternidade. Para o homem que se deixa guiar pelo Espírito Santo, parece que não há mundo. Para o mundo, parece que não há Deus. Uma alma que tem o Espírito Santo nunca se aborrece na presença de Deus. Sai-lhe do coração uma transpiração de amor. Quando se tem o Espírito Santo, o coração se dilata. Banha-se no amor divino. O peixe nunca se queixa de ter água demais, assim também, o bom cristão nunca se queixa de estar demasiado tempo com o bom Deus. Há muitos que acham a religião aborrecida, é que não tem o Espírito Santo. Se perguntássemos aos condenados, por que aqui estás no inferno? Eles responderiam, por havermos resistido ao Espírito Santo. E se perguntássemos aos santos, por que aqui estás no céu? Eles responderiam, por havermos escutado o Espírito Santo. O bom Deus, enviando-nos o Espírito Santo, fez a nosso respeito como um grande rei que incumbisse o seu ministro de guiar um súdito seu, dizendo: acompanhareis esse homem por toda parte, e o reconduzireis são e salvo. Como é belo ser acompanhado pelo Espírito Santo. É um bom guia esse. E dizer que há tantos que o não querem seguir. O Espírito Santo repousa nas almas justas como a pomba no ninho. Acalenta os bons desejos numa alma pura, como a pomba acalenta os seus petizes. O Espírito Santo repousa numa alma pura como num leito de rosas. Sai da alma em que reside o Espírito Santo um bom odor, como da vinha quando está em flor. Qual uma bela pomba branca, que sai do meio das águas e vem sacudir as asas na terra, o Espírito Santo sai do oceano infinito das perfeições divinas e vem bater asas sobre as almas puras para destilar nelas o bálsamo do amor. A bondade de nosso Senhor. Nosso Senhor é como uma mãe que carrega o filho nos braços. O filho é mau, dá pontapés na mãe, morde-a, arranha-a, porém a mãe não dá atenção, sabe que, se o largar, ele cairá, não poderá andar sozinho. Eis aí como é nosso Senhor. Atura todos os nossos maus tratos, suporta todas as nossas arrogâncias, perdoa todas as nossas tolices, tem pena de nós contra a nossa vontade,